Fala, meus amigos e minhas amigas que são apaixonados pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior time de Minas Gerais. Hoje falaremos do Montijo, do Ramires, falaremos também do Alexandre Calil, sobre as eleições dentro do Cruzeiro, falaremos também de um possível retorno do Ariel Cabral, isso e muito mais aqui no nosso canal. Então, desde já, pode deixando o like e se inscreva no canal caso não for inscrito. Nos ajudem a bater a meta dos 73k. Esse canal é o canal do maior de Minas, mas se você aí de casa torcer para o time sem bicampeonato que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Olha só, nação, nesta altura do campeonato, todo torcedor do Cruzeiro está querendo saber sobre as possibilidades do meio-campista Montijo vir jogar no Cruzeiro. Isso mesmo, ainda mais depois das declarações do empresário do jogador falando que ele não renovaria o contrato com a Universidade do Chile e também encheu a bola do jogador, falando que tinha interesse tanto do futebol dos Estados Unidos, do Brasil e também do futebol argentino pelo jogador de 36 anos. Vale lembrar, ele nem sequer citou uma aposentadoria do jogador. Muito pelo contrário, ele encheu a bola do jogador que deve sim continuar atuando pelo futebol por mais 1 ou 2 anos. O empresário do atleta, Sérgio Irigoitia, confirmou a possibilidade para a imprensa chilena e as declarações foram produzidas pelo portal Futebol Latino. Vou até citar as palavras do empresário do Montijo. Montijo voltou à Laú pela torcida, não por dinheiro ou outros motivos. Ele marcou vários gols, participou de outros e apresentou um belo nível de jogo. O jogador deu tudo para que a diretoria renovasse o seu contrato, mas chegou ao seu limite. Fui procurado por times do Brasil, Estados Unidos e Argentina. Vamos avaliar a proposta, explicou o empresário dele. Até procurei saber os números do Montijo nessa temporada. E nessa temporada, pelo Campeonato Chileno, ele fez 19 partidas, 2 gols e 7 assistências. E pela Copa Libertadores, ele tem apenas uma partida. Pela Copa do Chile, também uma partida sem gol, sem assistências. Os números do Montijo são mais interessantes, pelo Campeonato Chileno, onde ele teve 7 assistências e 2 gols em 19 partidas. Com isso, podemos colocar que esse número é um número muito bom. Por quê, Renato? Porque o campeonato chileno demora mais para começar, tivemos a pandemia, que o futebol também ficou parado, e mesmo assim o Montijo tem 19 partidas. Então não dá para falar que o Montijo tem um número baixo de partidas na temporada. É um número muito interessante para o jogador. O agente seguiu falando sobre o destino do meia. Vou até citar as palavras dele de novo. Vejo que, no momento, o Walter Montijo está 90% fora da Universidade do Chile, mas no futebol isso não significa nada, pois depende da vontade do jogador. Ele não imaginava que iria embora, mas caso ele resolva permanecer, vamos atender essa vontade do jogador, falou o empresário dele. Nas redes sociais, a torcida cruzeirense já começou a ficar empolgada e muitos pedem a volta do jogador. Realmente, o torcedor, vendo o Regis vestindo a camisa 10 do Cruzeiro, dá uma dor no coração, cara. Eu não espero que fisicamente hoje o Montijo esteja como ele estava em 2011, porque já se passaram 9 anos, quase 10 anos. Até por isso, não é mesmo? Mas vamos combinar. Acredito eu que, mesmo com os 36 anos de idade, o Montijo tem sim capacidade de ter pelo menos 25 partidas no ano. 25 partidas, mas não é animador as possibilidades do Montijo vir jogar no Cruzeiro. Por quê? Porque em diversas oportunidades o Montijo já foi cogitado a voltar no Cruzeiro. E o motivo foi sempre o mesmo. O Montijo falou: não volto para o futebol brasileiro por causa da língua portuguesa. Todo mundo sabe, o filho do Montijo tem dificuldades para aprender e para ele seria uma transição muito complicada vir para o Brasil com uma língua estrangeira desconhecida pelo filho do Montijo. Então o Montijo preferiu ficar em um país que fala espanhol. Até por isso eu também descarto, a possibilidade do Montijo ir para os Estados Unidos. Não que seja zero essa possibilidade. Com o coração de cruzeirense, eu falaria: volta, Montijo. Com a cabeça eu falaria: pera aí, o Montijo já tem 36 anos, vamos com calma. Mas mesmo assim, quando a gente vê o Regis assumindo a titularidade, a camisa 10 do Cruzeiro, que já foi de grandes craques, chega a dar uma dor no coração. Então até por isso eu não descartaria o retorno do Montijo, pelo menos por um ano. Um contrato de um ano com salário baixo não faria mal para ninguém dentro do Cruzeiro.
Olha só, nação, segundo o jornalista Samuel Venâncio, é verdadeiro sim o interesse do nosso treinador Filipão em contar com o volante Ramires ex-Palmeiras. Jogador de 33 anos, não vinha fazendo uma boa temporada. Sim, podemos dizer que sim, Renato Ramires estava velho. Galera, o treinador Portuga lá do Palmeiras gostou muito do Ramires, elogiou muito o jogador, mas no momento em que o treinador elogiou o jogador, ele rescindiu o contrato com o Palmeiras, porque o próprio treinador do Palmeiras falou que gostaria de contar com o Ramires para a sequência da temporada no time do Palmeiras, time que vai brigar por campeonato. O Cruzeiro hoje está na parte de baixo da Série B. Eu não tenho dúvidas nenhuma que se hoje o Ramires estivesse no Cruzeiro, ele seria titular da posição. O grande aliado da diretoria, como todo mundo sabe, é o Filipão, que já convocou o jogador para a Copa do Mundo e também foi o grande responsável, pela vinda do jogador ao Palmeiras. Desde que desembarcou no Cruzeiro, o Filipão pediu a chegada de um volante. O Cruzeiro já tentou o Thiago Santos, já tentou o Júnior Urso, mesmo assim as condições financeiras não eram agradáveis para o Cruzeiro. E o empecilho também nessa negociação é que o prazo para inscrição para a Série B de jogadores terminará agora no dia 7 de dezembro, ou seja, o Cruzeiro tem 8 dias para resolver toda essa situação, se realmente quiser fazer essa contratação. Além disso, o Cruzeiro também teria que acertar a dívida, do Bruno Viana, uma dívida de R$1.300.000. Acredito que se o Pedrinho entrar no jogo, ele paga isso assim, com estralar de dedos, e não seria problema nenhum para o Cruzeiro registrar o Ramires. O único problema, na minha opinião, seria os salários do jogador a serem acertados com o Cruzeiro, porque hoje o Cruzeiro tem um teto salarial de R$150 mil mensais. Só que as boas possibilidades são que, em entrevistas recentes, por exemplo, em 2017, 2018, o próprio Ramires falou que gostaria de aposentar no Cruzeiro ou no Paraná, que foram os times que projetaram ele para o futebol nacional. Acredito sim nas possibilidades do Ramires um dia voltar para o Cruzeiro, se ele não aposentar, porque há sim a possibilidade do Ramires aposentar. No momento em que o Cruzeiro se encontra, seria muito bacana ter o Ramires e também o Montijo de volta. Seria realmente um fôlego novo para o torcedor do Cruzeiro novamente acreditar no Cruzeiro. Olha só, nação, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, não gosta do Cruzeiro, isso ele já assumiu para todo mundo, não é segredo para ninguém. Ele deu uma entrevista recentemente, falando do Cruzeiro, falando do Atlético, e eu gostaria de citar apenas 2 trechos dessa entrevista. Vou citar as palavras dele. O Cruzeiro é um caso muito diferente e ninguém notou. O Cruzeiro tinha time para ser campeão, elenco para ser campeão, salário para ser campeão e caiu para a segunda divisão, o que é um fato inédito. Quando o Atlético caiu, não tinha salário, direção de segunda divisão e tudo de segunda divisão, e até por isso caiu. Já o Cruzeiro foi inédito, porque tinha uma preparação de primeira divisão, mas o problema mesmo foi os corruptos dentro do Cruzeiro. Agora, a frase que realmente me chamou a atenção do Alexandre Calil. O prefeito de Belo Horizonte falou sobre os anos difíceis quando o Atlético vinha em baixa. Vou citar as palavras dele. Nós já sofremos muito na mão de cruzeirense, sofremos que nem cachorro na mão deles, quando nós caímos. Eu não tenho receita e estou afastado. Tem uma coisa que ninguém sabe, Cartola também fica velho. Isso aí é um trecho, também de outro assunto dele que não interessa ao Cruzeiro. Ele falou, sofremos nas mãos dos cruzeirenses que nem cachorro. Realmente, até 2019, vocês continuaram sofrendo com o Cruzeiro. Agora deu uma minimizada, mas mesmo assim, continuam sofrendo na mão dos cruzeirenses. E no futuro eu tenho certeza que vocês vão voltar a sofrer na mão dos cruzeirenses. É a história do Atlético falando, vocês sempre sofrem na mão dos cruzeirenses. Fato! Olha só, nação, ontem aconteceu a eleição para a presidência do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Realmente fiquei muito chateado com o resultado, isso porque o aliado de Wagner Pires de Sá e Iten Machado ganharam de novo, ou seja, a família União continua forte dentro do Cruzeiro. Dessa vez foi o Nadib Simões, que foi eleito presidente do Conselho Deliberativo. Infelizmente, estava torcendo eu para o Giovanni Baroni, que perdeu, ele teve 120 votos e na disputa o adversário dele teve 154 votos. Fiquei muito chateado também com o número de conselheiros que deixaram de votar. Isso mesmo, quando eu falo para vocês que tem conselheiros lá que não servem para nada, que quando tem uma reunião importante do Cruzeiro, eles não fazem questão nenhuma de participar, e foram 123 conselheiros que não participaram e também poderiam contribuir para que esse não fosse o resultado e que o Giovanni Baroni tivesse vencido. Infelizmente, a família União continua no comando do Cruzeiro. Fiquei chateado também
também com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, que diferente do Pedro Lourenço, que mostrou total apoio ao Baroni, o presidente não se pronunciou, ele não falou nada, ele nem sequer falou, olha galera, eu apoio o Giovanni Baroni. Não, ele ficou calado, ele tem influência dentro do Cruzeiro e ele poderia ter usado essa influência para ajudar na eleição do Baroni. Agora, o que o torcedor pode fazer é orar, é rezar para que esse pessoal aí faça um trabalho melhor do que os antecessores dele da família União. Olha só, nação, o Goiás está muito perto de ser rebaixado. Isso porque o time, já está na lanterna e raramente o lanterna consegue escapar da Série B. Com isso, o Goiás já está preparando uma lista de jogadores para serem liberados no próximo mês. E quando vi essa reportagem, meu coração doeu. Por quê? Porque já estava vendo, o retorno do Ariel Cabral para o Cruzeiro. Fui ver a lista. A lista tem Queco, Daniel Bessa, tem o Pintado, o Caju, Victor Andrade, Sandro, Gilberto Júnior, Henrique Almeida, Lucão, zagueiro, Lucão, atacante, tem o Quevedo e também o Caio. E na hora que eu me surpreendi, não tinha o nome do Ariel Cabral. Então até por isso, torcedor, pode ficar tranquilo, que pelo menos até o ano que vem o Ariel Cabral vai sim ficar no Goiás. O Goiás não deve devolver o jogador para o Cruzeiro, para a alegria da nossa torcida. Olá meus amigos e minhas amigas, desde já agradeço a todos vocês que assistiram a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso não for inscrito. Se você aí de casa ainda não conhece o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo. Tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Muito obrigado, nação, pela presença de vocês. Espero vocês no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!